Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mente, Comportamento e Três Visões, com essas três profissionais maravilhosas, Eliane Cedro, Jássia Mello e Laís Almeida, que vão falar aqui um pouquinho das suas visões a respeito de um assunto muito importante, depressão ou tristeza. Mas antes de começarmos esse episódio que é tão importante e de cunho, inclusive, informativo para toda a sociedade, eu quero um momento aqui para falar de uma parceira que acredita no cuidado, no afeto, nos pequenos gestos que aquecem o coração e fazem toda a diferença. A Daniela Melissa Biscoitos, que deixou esse mimo aqui para todas nós. Todas ganharam, viu, meninas? Obrigada. Pra não ter ciúmes. Obrigada. São maravilhosos, todos personalizados, né? Aí, eu personalizo, inclusive, para o meu consultório com a minha logo. Olha, Os biscoitos. exatamente, Laís. É assim, a Daniela Melissa Biscoitos, como eu falei, é mais do que uma marca. São biscoitos artesanais feitos com muito amor, com muito cuidado. E é aquele acolhimento que a gente precisa, principalmente em momentos de tristeza. Então, a Laísa já é cliente, já encomenda para o seu consultório e com a marca, ou seja, customizado. E você também pode ser um cliente, um parceiro da Daniela Melissa. Olha... E ela adora nosso canal, viu? É? Ela assiste todos os episódios. Pois Fez questão de participar De dessa participar dessa vez. Obrigada. Obrigada. Além Obrigada mesmo. da embalagem delicada, né? O cuidado de vir tudo aqui separadinho e com sabores diferenciados. Então, fica aí a dica para vocês seguirem a Daniela Melissa Biscoitos no Instagram, @danielamelissa.biscoitos. É isso mesmo, meninas? Me ajudem. Vamos colocar aí no chat, por favor. Deixa eu colocar aqui. Me Aí é para mais ajudem. tarde. Então, nosso agradecimento à Daniela por esses biscoitos maravilhosos. Tenho certeza que estão deliciosos. Obrigada por apoiar esse podcast, por assistir o nosso canal e por espalhar afeto por onde você passa em formato de amor. Então, muito obrigada, Dani. Fica aí conosco, vocês todos. Mas agora, entrando no tema Vamos começar. tão importante. Talvez você que esteja aí nos assistindo esteja vivenciando uma dessas situações, desse momento, ou conheça alguém. Depressão ou tristeza? Será que são as mesmas coisas? Será que tem o mesmo significado, o mesmo sentido? Embora muitas vezes as pessoas confundam, não é mesmo? Verdade. É verdade. A tristeza, gente, é uma, na verdade, emoção natural, que surge diante de perdas. E a Eliane sabe muito sobre perdas, né? É uma especialista que está aí sempre pronta para acolher pacientes, clientes, toda a família que lida com luto, com perdas de forma geral. Então, a tristeza é uma emoção natural que está ligada às frustrações, a momentos difíceis que muitos de nós passamos. Com o tempo, ela tende a passar. Tem algumas situações que vão amenizando. Mesmo sendo muito dolorosa e muitas vezes intensa, ela não impede que as pessoas possam seguir a sua rotina, possam de fato ter as suas atividades aí normais e de sentir inclusive alguns pequenos prazeres, mesmo com a tristeza. Mas e a depressão? Por outro lado, essa depressão é um transtorno emocional profundo, diferente da tristeza, que pode ser passageira, que você pode, inclusive, retomar a sua rotina e, como eu falei, ter momentos de prazer. A depressão é algo mais persistente. Inclusive, a partir do século XIX, com o avanço da medicina e da psicologia, a depressão começou a ser estudada como uma condição mental. Olha como é tão importante a gente entender, se reconhecer, trabalhar o autoconhecimento e buscar por ajuda. No século XX, com Freud e outros teóricos, passou a ser entendida também como sofrimento ligado à história emocional, às perdas, a conflitos internos e externos. Tá vendo que não é a mesma coisa? Será que é possível sentir os dois ao mesmo tempo?
ficou aqui uma pergunta. Hoje, a depressão ela é reconhecida como um transtorno multifatorial, resultado da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais. Não é falta de força. E eu quero usar também aqui uma palavra que, hoje em dia, parece que virou jargão, parece que as pessoas perderam um pouco, inclusive, da sensibilidade e se tornou um ditado, uma palavra muito comum entre muitas pessoas. Mimimi. Será? Não é. Não é falta de força, não é falta de escolha, é uma condição real, séria e que precisa ser acolhida. Então, se você tem algum familiar, se você está vivenciando esse transtorno, se você acredita que é uma depressão, mas só que nesse início já entendeu, não, é uma tristeza, mas será que você tem condições para ter esse laudo sem ajuda de um profissional? Será que depressão ou tristeza, o que você está sentindo, ou que alguém, como eu falei, algum familiar que você conheça ou amigo esteja vivenciando? Você quer saber um pouco mais? Então fica com a gente nesse episódio, que temos aqui essas 3 grandes profissionais com visões que se complementam e muitas vezes pode diferenciar um pouco, mas que traz muito conhecimento. E eu tenho certeza que você vai sair daqui tendo mais conhecimento sobre esse assunto, podendo ajudar outras pessoas e, sobretudo, entendendo se precisar de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um profissional, inclusive de outros profissionais, porque eles não trabalham sozinhos. Você vai sair daqui tendo a atitude de buscar ajuda ou ajudar alguém. Então fica conosco, mas antes de começar aqui com algumas perguntas, nosso bate-papo, eu quero te fazer um convite. Todo mês estamos com o nosso episódio no ar, sempre com um tema novo e sempre de alta relevância. Você pode estar compartilhando esse episódio com um amigo, com familiares e também ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios, porque aí o YouTube te avisa quando a gente estiver ao ar. Coloca aí de onde você está falando, qual o seu nome. Se tiver já alguma pergunta a respeito desse tema, vai ser um prazer ler para as nossas profissionais aqui, que estão aqui animadíssimas. Vamos começar. Para começar. Mas dá um oi aí, meninas. Vamos trazer leveza. Quando a gente fala desse tema, traz assim, não precisa ser pesado, né? Não precisa. Dá um oi aí para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que tem fãs aqui de vocês, além de familiares, que já estavam na expectativa desse episódio e querem saber mais sobre esse assunto. Vamos nessa. Vamos sim. É um tema que caberia em alguns encontros da gente aqui, viu? É muito extenso. A gente vai tentar dar um recorte legal, mas é bem extenso. Olha, aí assim, vocês que já estão nos acompanhando desde o primeiro episódio, vocês sabem que aqui é muita conversa, é muito conhecimento, é muita troca. De fato, é um episódio super produtivo. Mas, Eliane, vamos conversar por você. Quais são os principais mitos sobre a depressão que ainda aparecem com frequência na clínica e acabam dificultando o diagnóstico e o tratamento? Pois é, né? Os mitos que a gente ouve falar sobre a depressão, eles acabam atrapalhando o tratamento do paciente, né? Porque às vezes não tem uma compreensão exata do que é a depressão, nem o próprio paciente, nem tampouco as pessoas que vivem junto com esses pacientes, com essas pessoas que estão com essa comorbidade, né? Então, o primeiro mito que eu colocaria é apenas uma tristeza, vai passar com o tempo. Na realidade, tem momentos que a tristeza, quando você consegue sair, quando você está num quadro só de tristeza, você consegue sair desse quadro. Mas quando tem a depressão, é sempre algo a mais que se junta, né? Então, outra coisa também que a pessoa fala muito como mito é uma falta de força de vontade. Poxa, não é. A depressão é uma disfunção diária. A pessoa tem um sofrimento diário com essa condição, tá? A outra coisa também que ele sempre coloca não tem motivos nenhum de estar deprimido. Muitas vezes a pessoa está com a vida toda arrumadinha e não sabe por que está sentindo aquele quadro de depressão, tá? A gente precisa sempre estar lembrando.
Muitas vezes, aos olhos da gente, aquela pessoa está com a vida perfeita, mas quem sabe o que está se passando com ele é ele. E ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque é uma condição, como a gente já falou, a comorbidade é uma condição. Então, a gente precisa dar apoio e tentar compreender que existe algo muito além de uma simples tristeza. Outra coisa também que usa assim, que eu acho que é um mito, que a gente tem que tirar essa ideia de que você falar sobre a depressão pode piorar o quadro. Quanto mais você enxerga a pessoa com aqueles problemas, com aqueles sintomas que estão aumentando depois de um quadro de tristeza, estão sendo associados outros sintomas, e você não dá dica para uma pessoa, você só está fazendo com que a pessoa não se sinta compreendida, a pessoa não procura um norte, que às vezes a pessoa tem vontade, sabe que tem vontade de mudar seu quadro, sabe que aquilo ali vai ser passageiro, mas não consegue sair. Ele tem consciência de que tem algo errado, mas não sabe o que fazer para sair. Não é falta de vontade, né? E outra coisa também que é frustrante, e é um mito, e é frustrante para quem tem a depressão. O tratamento é rápido. Não é, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada um. Não é uma doença séria que precisa ter cuidado, inclusive multidisciplinar, a gente vai falar isso aqui mais adiante. Então, a gente precisa respeitar o que a gente fala, tem que ter o cuidado do que a gente transmite para essa pessoa que está com depressão, para a gente não ficar minimizando o sofrimento dele. Ou até mesmo entendendo que é algo comum, que eu posso entender que o tempo, como você falou, é o mesmo para cada um que está vivenciando. Não, cada um é único. A gente tem que pensar que tanto a subjetividade de cada um é própria de cada um, assim como o tempo, a reação, o organismo, né? O organismo reage de uma certa forma. Cada um. Exatamente. Já temos aqui alguns comentários e eu quero ler, inclusive, agradecendo a Danoca. Tá aqui. Obrigada por trazerem, ela traz aqui, obrigada por trazerem esse tema muito importante e ao mesmo tempo comum, mas que ainda é um tabu. Eu concordo contigo. As pessoas às vezes não gostam de falar, principalmente quem está vivenciando. Quem vergonha, né? A vergonha, exatamente. Poxa, se eu entendi, se eu estou tendo acompanhamento médico, psicológico, e entendi que estou com depressão, muitas vezes a gente não vai se abrir para um amigo, nem para um familiar. Às vezes é complicado isso, porque é um tabu. E pensando muito disso, eu trouxe um pouquinho na introdução, Laísa, sobre a diferença, né, se é a mesma coisa, se são as mesmas coisas ou não. Mas como uma pessoa comum, inclusive uma pessoa que não é da área, sim, que não tem um conhecimento técnico, consegue perceber a diferença entre depressão ou tristeza? Você falou muito bem no começo, né, na introdução ali, essa diferença entre tristeza e depressão. A tristeza é uma emoção humana, né, faz parte da experiência humana e a gente tem que passar por ela, é importante passar por ela. E ela é explicada por um contexto, né? Você, como Eliane, a nossa especialista aqui em luto, você está passando por uma perda, pode ser perder um emprego, uma separação. Você vai ficar triste, faz parte da vivência humana. Sim. E é importante que a gente passe por essa situação, por essa emoção. Porque eu vejo muitas pessoas tentando se anestesiar um pouco das emoções, né? Eu não quero mais ficar triste, se eu estou triste, eu estou doente, eu preciso de remédio, E faz parte a alegria, a tristeza, a ansiedade, como a gente vem falando em outros episódios. Já a depressão é uma condição clínica, né? Não é uma tristeza que passa, é uma tristeza que lhe condiciona. Você vive naquele estado, a sua mente passa a funcionar de uma maneira diferente, né? Então, ela vai trazer problemas neuropsicológicos, né? Funções executivas, atenção, concentração, memória. E os pacientes geralmente relatam aquela sensação da mente estar um pouco mais lenta, né? Uma tristeza,
um vazio, que a gente vai tentando decifrar, porque na maioria das vezes o paciente não sabe nem explicar, né, o que ele está sentindo. Ele sabe que tem algo de errado, Isso. mas não sabe dizer o que O é. que é. Né? Hoje até no consultório, uma paciente minha, ela conseguiu, ela ficou feliz porque ela conseguiu passar para mim o que ela sente através de uma cena de uma série. Ela me Olha que mostrou interessante. e ela falou, é isso aqui que eu sinto. E ela ficou feliz em conseguir colocar em imagem o que ela sente. E ela ficou assim, aliviada, sabe? Falei, entendi o que você quer com essa analogia, com essa demonstração. Então, é diferente a tristeza, que é uma emoção comum, natural, da vivência, experiência humana, da depressão, que é uma condição que traz prejuízo e sofrimento para o paciente. Foi interessante quando você trouxe esse relato da sua paciente. Então, eu acredito que quando o paciente ele consegue colocar para fora, externalizar o que ele sente, dar nome, facilita o processo, o tratamento? Com certeza. O paciente deprimido, ele é melancólico, então você tem que ter, primeiro, muito acolhimento para aquela pessoa validar, procurar entender o sofrimento que existe ali, que é real, né? Como Eliane trouxe, esses mitos, essas frases terríveis, né? Que só prejudicam o paciente. Então, a gente traz muito acolhimento e a gente vai colocando ali uma situação para ele, uma força para ele conseguir colocar para fora essa dor, esse sentimento que realmente é muito ruim. Entendi. E eu fico pensando também, Laísa, por exemplo, um familiar, um amigo que esteja conosco, que esteja vivenciando de repente uma tristeza ou uma depressão, teria algum sinal, a gente, quanto amigo, quanto familiar, para a gente estar atento que se, olha, ali é uma tristeza, não, eu acho que é uma depressão. Estou supondo ou entendo que tem sinais e indícios que seja um transtorno, por exemplo. Sim. A gente tem que observar o que eu falei antes, né? Se existe um contexto. Se eu perdi um emprego, eu vou ter um momento de tristeza. Mas quando não está sendo explicado, a prevalência desses sintomas, né, passa de ser de tristeza para uma forma de viver, né? Uma prevalência daqueles sintomas durante muito tempo, geralmente para o de depressivo maior, é de 2 semanas. Então, isso que eu ia perguntar, se tem, por exemplo, uma quantidade de dias que leve a gente a entender esse contexto. Tem. O DSM, né, que é o nosso manual ali, ele dá todo esse suporte em relação aos critérios de sintomas, de prevalência, mas não é o suficiente. A gente avalia toda a história do paciente. A gente tem que ver a questão de hereditariedade, às vezes condição clínica, uma falta de vitamina, ou hormônio, às vezes está passando por uma fase hormonal que vai modificar ali o humor, então é importante também a gente avaliar isso, a gente precisa ter do paciente um acompanhamento de um médico também. Perfeito. Então a gente tem que avaliar ele como um todo, a gente não avalia o paciente por um momento. Maravilha. E, Jácia, a tristeza é algo sempre negativo ou a gente pode ter ou entender como uma função emocional saudável? Quando a gente vai entendendo aí sentimentos, emoções, e a gente deve sentir sem anular esse sentimento de tristeza? Pois é, vou pegar o gancho de Laísa, né? Quando ela fala que a gente tem que ver o todo, né? Então, nesse todo, por mais que eu pegue a questão do DSM, como ela falou, que tem lá a receitinha de bolo, né? 3 semanas, né? Tantos episódios, que não serve para todo mundo naquela receitinha, porque a gente sabe que somos seres individuais, né? E aí a gente vai avaliar, depois de analisar todos esses critérios que Laísa falou, hereditariedade e tudo mais, tem um motivo, porque quando você tem a tristeza, ficar triste não necessariamente é uma coisa ruim.
porque aquilo lhe bateu em algum momento, né? Aquilo ali É uma reação. é uma reação. É importante que você sinta alguma coisa, né? Isso. Eu tenho que sentir alguma coisa. Então, eu sentia tristeza. Poxa, vamos trabalhar essa tristeza. Por que aquilo ali causou a tristeza? O que aquilo significa para você a ponto de lhe causar essa tristeza? Né? Vamos significar aquilo ali, vamos trazer aquilo ali para você mesmo, né? Poxa, aquilo tem um sentido para mim. Então, a tristeza traz para você esse sentido. Isso é legal, né? Então, tem um sentido para mim. Trouxe um sentimento, trouxe uma tristeza. Aí, essa tristeza vai durar o quê? Uma semana? 2, 3, 6 meses? Opa, mudou um pouco a minha forma de me alimentar. Eu não estou dormindo. Aí começa a ver aquilo que a Lázaro falou. Vamos analisar esse contexto. Existiu um motivo? Existiu. A tristeza foi interessante, foi importante? Foi. Porque trouxe para mim algo, de repente, que eu não estava, né, não estava passando batido para mim, não estava analisando. Mas aí agora a gente vai ver se ela perdura. Então, quando você pergunta, a tristeza, ela tem algum, né, algum motivo? Tem alguma importância para a gente? Tem. Ela Ou é seja, muito a gente importante. pode vê-la também como uma função Como uma função. É que nem emocional o medo. saudável. Lembra do medo? Sim. Que o medo ele pode ser algo muito ruim, mas ele também salva muita Protege. gente. Tem função de proteção, né? né? Os aventureiros. Né? É. Opa, não vou não porque eu tô com medo. É. Salvei uma vida aí porque eu tô com medo. Porque, inclusive, a vida da gente não é linear. Tem os altos e baixos, e a Com tristeza certeza. faz parte Faz dela, né? Exatamente. Acho que traz lições também. Sim. Porque imagine aquela pessoa que não sente nada, né? Então, a tristeza, ela vem para dar uma chacoalhada, assim, opa, aquilo isso mexeu com você. Vamos ressignificar isso aí, vamos pensar nisso aí, de outra forma. Então, invalidar a tristeza também é algo preocupante. É, Porque cada um sabe que sofre, né? cada um É. sabe. Toda emoção, né, ela é importante para a vivência humana. A gente não pode descartar nenhuma delas. Sabe o Divertidamente? Sim. Todas Quem elas aqui têm- não assistiu? Elas têm É. uma função, função ali. Elas fazem parte da vida da Isso, gente. exatamente. Agora depende de que intensidade que ela vai entrar na vida da gente. Exatamente. E quanto tempo E a você vai... prevalência daquele... Tempo que ela vai permanecer. Isso. Perfeito. Já temos aqui, inclusive, perguntas Eu tô vendo de meu quem já está nomezinho nos ali. acompanhando. Tá aí na telinha para que vocês também possam estar acompanhando. O Girnildo Santos diz o seguinte: parabéns pelo programa. Perdão, é uma mulher, não é isso? Sou admiradora da Jácia há tempos como uma pessoa e profissional. E a tristeza ou depressão nas Girnil. crianças? Girnil. Genil. Girnil. Dos Santos. Aprendi agora. Na verdade, eu li como se fosse uma palavra só, um nome só, tá, Girnil? Um beijo pra você. Desculpa, mas vamos lá. Parabéns pelo programa. Sou admiradora de Jácia há tempos como pessoa e profissional. E a tristeza ou depressão nas crianças pode acontecer com que idade? Como diferenciar uma coisa da outra quando se trata de uma criança? E aí, Jácia? E aí fica aberto para vocês todas, tá? Trazer aí a perspectiva, a visão de vocês com base nos estudos, na experiência. Então, a criança, né? A criança, parece que não, mas a gente tem hoje muitos casos de criança com depressão. Os relatos são muitos. assim. São muitos, muitos, muitos. E perceber a criança com depressão, como é aquele serzinho que a gente não, né? A gente não tem, não fala, não diz o que está, né? Não demonstra Às muito. vezes não sabe, Não sabe, né? E aí a gente percebe muito choro, isolamento, Fica antissocial, muito, irritabilidade exacerbada. Exatamente, Né? irritabilidade. E ele não era assim antes. Um detalhe Ou importante. não falta era... de som, ou falta de apetite, ou excesso, Excesso. né? Aí você vai percebendo essas mudanças.
Teve um motivo, uma separação dos pais, por exemplo, um parente muito próximo que morreu, né? Aí vai a questão do luto, aí a avó, né? Até o pai, a mãe, não sei, ou o vizinho, um coleguinha que ficou doente, enfim, tem um motivo. Então a gente vai analisar, volta para aquela questão, né? Analisar o contexto para a gente ver se primeiro tem um motivo. Vai sentir, vai. As crianças sentem que nem a gente. Parece que não, né? Ah, é criança, amanhã vai acordar, tá tudo bem. Não, as crianças sentem que nem o adulto, né? Vai sentir falta, vai procurar a pessoa, se for um caso de uma perda de alguma pessoa, vai chorar, né? Aí Lil pode falar melhor, né? Do luto da criança. E vai também ter essas reações. Aí você vai perceber, ó, teve um motivo aqui. Tentar animar. Aí vai aquela história do DSM. Passou uma semana, 2, mês, não está melhorando, não está ativando para brincadeira, né? Porque a criança tem aquela coisa da brincadeira, as coisas que gostam, está gostando mais, né? Aquele desenho, aquele parque, e a gente vai percebendo isso, né? Então, a criança também. E existe muitos casos, porque o adulto ele tende a ignorar aquele serzinho que está ali, mas que está percebendo tudo que está acontecendo na casa. Tudo. Está sentindo todos os gritos, todas as brigas, todos os sofrimentos, igualzinho. Eles sentem, são bastante observadores. Então, e aí faz como? Aí procura ajuda, né? Primeiro conversa na escola, procura ajuda na escola, né? Importante, para poder ter esse trabalho, né, em conjunto, e procura ajuda. Nil, beijo. Alguma das duas querem complementar, trazer algum ponto importante a essa pergunta? Não, assim, foi bem pertinente a colocação dela, né? Porque a gente às vezes acha que esses problemas de depressão e tudo só comete o adulto. E não, a gente tem que estar atento para o sofrimento infantil, porque é real também. A criança sofre tanto, ou talvez até mais, porque ela não tem o poder de procurar outros lugares para sair, ou de ter acesso, às vezes, livremente para a busca de apoio. Então, eu acho que o olhar atento em cima da criança que está passando por momentos de grandes mudanças é muito importante, essa sensibilidade. E, às vezes, uma coisa simples, uma mudança de bairro, né? De escola. De escola. Agora, né, que tem a mudança da escola, né? Até a mudança de série, aí perde a pró, a tia, né? Os colegas, às vezes nem todos seguem. Verdade. E aí a gente vai entendendo todo esse contexto e apoiando e acolhendo essas crianças. É muito importante. Tem aqui uma pergunta, inclusive, Eliane, que estava muito relacionada com algo que também é do meu interesse saber, que é ligado à neuropsicologia. Certo. Tá? A Daphne, ela traz o seguinte: gostaria de perguntar como a neuropsicologia explica a depressão e conduz o tratamento. Bem. É só para interagir, a gente gosta, hein? Vou colocando aí também. Eu ia até falar sobre isso, nós também, né? a gente vai falar. Ela quer saber como a neuropsicologia pode ajudar. Exatamente. Bom, a neuropsicologia, ela ajuda de duas formas principais, que é a avaliação psicológica e a intervenção prática, né? Porque a neuropsicologia está muito ligada às funções executivas, às funções cerebrais. Então, a gente vai fazer uma avaliação psicológica e depois intervenções práticas. Eu queria só abrir um parêntese para falar uma coisa sobre a avaliação psicológica. Muito bom. Porque eu acho que minhas colegas e amigas vão concordar comigo aqui no Três Visões, que a gente tem um problema com o senso comum em relação à avaliação psicológica. Por quê? Conta aí pra gente. Porque todo mundo relaciona a avaliação psicológica a testes. Então, muita gente entra no consultório e faz, eu quero fazer um teste. Aqueles testes de revistinha, né? Que a gente tem Eu ali. fiz um teste na internet. Então, eu queria esclarecer aqui para o público que teste de internet, gente, não é o teste que a gente aplica no consultório. A gente tem testes
que eles são aprovados pelo Conselho de Psicologia. Somente os psicólogos e neuropsicólogos podem aplicar esses testes e corrigir, porque a correção não é só na psicometria, ela tem que ter uma interpretação. E para a gente interpretar teste, a gente precisa ter conhecimento, né? O conhecimento científico. Então, não é só chegar no nosso consultório e pedir um teste, né? Eu quero um teste de QI, eu quero um teste. A avaliação psicológica é muito mais ampla. A gente precisa avaliar o paciente, a rede de apoio, os cuidadores, casos de criança, escola, pai, família. Então, a gente tem que conhecer a história daquele paciente, a gente tem que conhecer a parte genética, a gente vai ver com o seu médico como é que estão os exames, se está tudo direitinho. Então, a avaliação psicológica é muito mais ampla. Não é só o teste é uma ferramenta. Perfeito. Tá? Então, faz parte da neuropsicologia, a gente aplica, mas ela é só uma ferramenta. Então, não adianta que eu vou chegar com um teste e você vai sair com um laudo E tá ou tudo com resolvido. diagnóstico. Então, não acontece dessa maneira. E as intervenções práticas, a gente vai fazer exercícios para poder modular o cérebro novamente, colocar parte do cérebro para funcionar de uma maneira que ela não está funcionando corretamente. Então, a gente vai fazer intervenções práticas. E vai Para tá complementar, apoiando. assim, Daphne, né? Exato. Para complementar, Daphne, assim, a gente, com os testes, a gente consegue identificar qual a área que está sendo mais afetada, Isso. tá? Então, por exemplo, a gente vai direcionando os testes para tais resultados. Então, qual o teste que você vai fazer comigo, Jássica? Não sei. Eu vou primeiro fazendo os testes básicos e aí eu vou direcionando. Opa, esse teste deu tal resultado. Eu vou agora pegar um teste aqui para confirmar o que eu estou suspeitando. Aí eu vou trazendo esse teste. Talvez tenha teste que eu não precise aplicar, porque eu já tenho um resultado. Eu já não preciso mais ter esse resultado. Aí eu vou fazendo os testes. Geralmente, a gente faz aí, no mínimo, 10 sessões, tá? Isso. A gente vai de 8 a 10 sessões. Porque a gente vai adequando até a gente conseguir. E aí, quando a gente dá o resultado, eu vou ver qual a área que está mais afetado. As potencialidades Isso que eu também, ia falar, As né? potencialidades. Os testes também determinam quais são isso, suas perfeito. potencialidades, As né? potencialidades, para a gente trabalhar em cima dessas potencialidades também, Isso. tá? Exato. Então, assim... Pra aproveitar, né, o que ele tem de bom e não deixar. O que ele tem de bom, né? Então, porque eu fui para trabalhar em cima das pros potencialidades, dois, né? Duas coisas, não é só para achar Não é só- problema, não é, né? Para a gente trabalhar as potencialidades. Então, Daphne, os testes eles servem para isso, e quando a gente, daí no consultório, né, na clínica, a gente vai trabalhando. Então, lembra que você falou que tal situação você não consegue fazer? Então, a gente vai trabalhar agora isso que você consegue fazer. E aí, por quê? Porque teu teste deu tal, e a gente vai trabalhando isso. Então, a neuro, ela trabalha isso aí. Muito bom. Sou Isso. apaixonada pela neuropsicologia. É muito A gente interessante, consegue né? perceber. E a importância que vocês trouxeram aqui de buscar um profissional. Sério, O né? risco dessas pessoas estarem buscando referências e laudos, testes em Google, gente. Exato. Com certeza, da IA. O que acontece, como a Laisa mesmo falou, não é somente um teste quando você vai fazer uma avaliação neuropsicológica. Na realidade, você vai fazer o exame clínico detalhado, ela colocou. E agora eu gostaria de fazer ainda uma colocação em relação aos nossos testes da área de psicologia. Como ela falou, de uso restrito da psicologia. Muito bom. É só quem pode dar laudo, corrigir, o psicólogo. E tem um detalhe importante, tudo isso tem fundamentação científica. Para um teste passar a entrar no hall de testes aprovados, ele leva algum tempo sendo testado. E há muito tempo. E outra coisa, ele tem um prazo de validade que a gente precisa saber se ele está dentro da validade ou não, porque o mundo muda. E aquele teste precisa ser evoluído. Se evoluiu, acompanhar
a evolução do que está acontecendo no mundo, né? Inclusive, outra coisa interessante também dos testes da gente, não é usado no mundo todo, não. Ele tem adequação para cada região, para cada estado. Os resultados. Para cada Os região. resultados são diferentes. São diferentes? Exatamente. Você não Parâmetros, não né? considera todo mundo como se fosse uma vala única, não. Ou a região Nordeste você tem uns critérios, nos Estados Unidos tem outro critério, né? E aí, assim, uma coisa, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que não é só o aplicar o A teste. complexidade, né? A complexidade. E é isso, Tem é a muitos interpretação, detalhes, né? A gente pega aqueles números ali e não é um resultado só da psicometria. Você tem que interpretar aquele resultado ali, aqueles números. O que significam aqueles números? Exato. Né? Então, isso é muita responsabilidade. A depressão é tá lá tem um CID, né? Um Código Internacional de Doença. Então, a gente fala muito de saúde mental, a gente está no Janeiro Branco, mas a gente precisa levar a sério. Não é só a gente falar na internet ou achar muito importante a saúde mental, mas não levar a sério. A saúde mental é importante e é necessária ser levada a sério. Então, essas coisas de chegar num consultório já apresentando o seu autolaudo, o seu autodiagnóstico, né? Porque viu na internet, porque viu os critérios de sintomas. Não, é muito mais complexo do que as pessoas veem essas postagens prontas na internet. E o cuidado também de entender qual profissional procurar. Porque a gente também sabe que tem profissionais, e pessoas, na verdade, se passando de profissionais para poder estarem utilizando, se fazendo da fraqueza, do momento ali, né, de tristeza, que aquela pessoa precisa de acolhimento. Então, quando você entende de fato como é o processo complexo de seriedade, que leva estudos, que tem validade, que tem profissionais comprometidos, você também, na hora de procurar um profissional, você vai, de fato, buscar referências, indicações e, claro, tem essas 3 maravilhosas aqui que você pode também estar buscando ser atendida por elas. Então, fica aí essa dica, tá? Olha, vocês que estão aí nos acompanhando pelo Instagram, nós estamos ao vivo no YouTube. Colocamos aqui essa chamada para que você pudesse acompanhar um pouquinho desse episódio, entender sobre depressão, tristeza, se elas estão relacionadas, se significa a mesma coisa. Mas fazemos um convite para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Vem para o YouTube, aproveita para compartilhar essa live com outras pessoas e se inscrever no canal e deixar um curtir. Aproveita também para tirar sua dúvida sobre esse tema. Então, esperamos vocês no YouTube. Um beijo para todos vocês, mas é para quem está nos acompanhando no Instagram, hein? Você que está aí no YouTube, fica conosco, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Eliane, ainda falando, né, sobre a neuropsicologia, do ponto de vista, né, da neuropsicologia, como a depressão afeta o funcionamento cognitivo. E a gente aí vai para a atenção, a memória, tomada de decisão, são questões muito importantes. E como nos ajuda a compreender sobre as dificuldades reais que o paciente pode apresentar no dia a dia. Bem, excelente pergunta, viu? É muito importante, até vai ajudar a gente conseguir distinguir um pouquinho mais de uma simples tristeza para uma depressão, tá? Na depressão, a gente vê que não é somente a emoção que adoece, no caso, a tristeza que adoece a pessoa, né? Mas ela também interfere no pensar, no criar, no decidir, no agir, e tudo isso fica comprometido, tá? Mas por que fica comprometido? Porque quando a pessoa está em processo de depressão, tem o desequilíbrio dos neurotransmissores, principalmente a serotonina e a noradrenalina. Esses dois neurotransmissores, eles são responsáveis por regular o humor, sono, apetite, atenção e como a pessoa se comporta com resposta aos fatores estressores. Esse desequilíbrio faz com que a pessoa mude completamente o jeito de ser que era antes para entrar no quadro depressivo, né? Então,
Os neurotransmissores causam uma série de coisas assim, que fazem com que a pessoa tenha depressão, porque o funcionamento cognitivo é afetado, né? E aí vai causar prejuízo para a atenção, para a memória, lá, já falou isso, né? A velocidade do processamento, a pessoa fica mais lentificada, né? E vai fazer com que as funções executivas das pessoas também sejam prejudicadas, ou seja, o planejamento das coisas, a pessoa fica mais lenta, não consiga definir, ela fica com mais dificuldade também na tomada de decisão. E uma coisa que a gente vê muito, Laisa comentou, acho que Jácia também, é que o paciente que tem a depressão, ele tem consciência que tem alguma coisa errada. E ele muitas vezes chega no consultório e fala assim, minha mente está travada, eu estou mentalmente travado, mas eu não sei o que fazer. E por mais que as pessoas ao redor dele tentem explicar, olha, é um processo, você tem como ficar bem, mas você tem que se dedicar a um tratamento multidisciplinar, né? Então, as pessoas falam muito assim, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Isso é uma coisa assim que a depressão deixa a pessoa bastante prostrada. Uma anedonia, né? Anedonia. A gente fica isso? apática, a pessoa fica apática, aquela coisa assim, Sem melancólica. forças. E eu acho que a neuropsicologia ajudou bastante os quadros de depressão, aliás, de um modo geral, né? A parte mental, bastante, porque ele começa a nomear e mostrar quais são os critérios do que está acontecendo fisicamente com aquela pessoa. Que não é só a parte mental, tem um problema estrutural, como ela mesmo falou, né? Então, naquilo ali, quando a pessoa fala assim, eu não estou conseguindo, eu sei que eu preciso mudar, mas não consigo. Aquilo ali não é falta de esforço, a pessoa até se esforça. Na realidade, o que acontece? É uma alteração real do funcionamento cerebral. Então, além de mais de tudo isso, né, a emoção e a cognição, como ficam desreguladas, consequentemente, vai favorecer pensamentos mais rígidos. A pessoa fica sempre com aquele pensamento que não pode mudar e também com a negatividade. Então, eu vou continuar assim a vida toda, a autoestima vai lá para baixo, na realidade, bagunça, né? O autocuidado fica de lado. Então, eu vou te dizer, os neurotransmissores, quando estão desregulados, causam realmente uma grande bagunça na pessoa, né? E uma das coisas importantes, de novo, voltando para a neuropsicologia, é que quando a gente começa a compreender esses impactos, a gente permite acolher e entender com mais afeto, com mais acolhimento e sem tanto julgamento essa pessoa que está em sofrimento. Complementando o que o Will está falando, é aquela tríade cognitiva, né? Aquele pensamento que você tem ruim sobre você, sobre o mundo, né? E te vê, né? Isso, sobre você, sobre o mundo e como o mundo te vê. E isso é importante que ela está falando, porque assim, quem está ao redor dessa pessoa que está nesse processo, como você trouxe no início do mimimi, às vezes não consegue entender. Mas fulano era tão ativo e agora não está ativo, né? Tá vendo? Só quer ficar na cama. E eu gosto muito de falar para meus pacientes assim, não se culpe. Saia dessa culpa, né? É algo que eu sei que você quer fazer o esforço. Vai ser no seu tempo. Mas você também vai fazer o seu momento acontecer. Vamos devagar, mas é porque sempre tem um que está ali, né? Porque eu não consigo, eu não sirvo para nada, o mundo me vê errado, tudo está dando errado. Então você entra naquela coisa, né? Daquele pensamento negativo. Ruminação, né? Naquela você ruminação. Fica ruminando. Exatamente. O pensamento entra nesse ciclo. Exato. E quem está ao seu lado fica assim, como assim de uma para outra pessoa desse jeito? Então é importante quem está vivendo com alguém tenha calma, né? Respira também, porque o outro com certeza está fazendo o seu melhor.
Interessante. Gente, o chat está, assim, bombando de perguntas. Olha! Eu amo essa interação. E a gente vai, sim, fazer as perguntas aqui do público. E algo muito interessante que você trouxe, Jássia. Eu estava aqui também com algo para te perguntar, mas eu acho muito pertinente, né? O Norival Filho, ele traz o seguinte: conheço pessoas que foram diagnosticadas, e aí, para todas, tá? Aqui as perguntas são abertas para todas as 3 profissionais. Ele fala o seguinte: conheço pessoas que foram diagnosticadas com depressão, que no dia a dia eram extremamente bem-humoradas, sociáveis. Como identificar a depressão fora desse estereótipo de tristeza profunda? E é algo muito interessante, porque, inclusive, Norival, eu vivenciei isso. Tinha uma colega de trabalho, ela não está mais comigo, trabalhando comigo. Eu tive o prazer de trabalhar com ela durante alguns anos e ela sempre foi muito alegre. Ela é aquela pessoa que sempre estava alto astral, fazendo várias brincadeiras, trazendo as informações, trazendo, inclusive, informações jornalísticas e as fofocas do mundo artístico. Só que, de repente, ela passou por um processo que ninguém estava sabendo. E aí, como eu tive um tempo de contato maior com ela, além do trabalho, foi que ela se abriu para mim. Inclusive, o que determinou ela não tirar a própria vida foi o irmão ter chegado na hora. E ninguém nunca percebeu. Inclusive, eu que estava andando com mais proximidade com ela, passei a ter mais intimidade, eu não consegui perceber, porque sempre estava muito feliz, muito sociável. Então, é uma pergunta que eu acho extremamente importante. Eu posso até fazer um comentário, que eu estava lendo isso, achei super a colocação dele, assim, importante, que a gente às vezes está vendo aquela pessoa toda feliz e tudo realizada, de que de repente você descobre que ela está com depressão ou acontece algo pior, até um suicídio mesmo. Uma das coisas que a gente vê como critério é que nem a tristeza é um dos sintomas principais da depressão. Mas existe depressão sem o sintoma da tristeza. Você entendeu? Às vezes a pessoa está fazendo ali, como diz, a gente fala assim, está com os nervos em frangalho, mas está mostrando aquela cara de paisagem, de que está tudo bem, tá? Mas lá dentro, nos momentos de solidão dela, né? Ela está bem sofrida, né? Vocês teriam que colocar mais alguma coisa? Não, eu quero só falar assim, com o que você falou, a complexidade de um transtorno, né? As variáveis. Isso. Nem todo mundo tem todos aqueles sintomas. E não é assim, a gente, o senso comum geralmente pensa, né? Como o Leo falou, a depressão, ele vai ficar dentro de um quarto, trancado, chorando. E nem sempre acontece dessa maneira. Nem sempre perde peso, às vezes ganha peso, né? A gente vê uma variação do peso, mas pode ser entre ganhar e perder. Observe assim, a gente falar mesmo, o nosso tema é tristeza ou depressão. Ou seja, a tristeza é muito predominante no transtorno. Mas nem sempre. Em algumas situações, a depressão está ali instalada e bem instalada, tá? Mas e não é exclusiva, né? Não, a pessoa não aparenta. Tá? Perfeito. Muito obrigada. E realmente era uma dúvida que eu vinha, né? Era latente, mas eu digo, vou aproveitar essa oportunidade. O Norival estava conectado comigo e já fez a pergunta. Aproveitou. A gente cria os personagens, né? Exato. Sim, e entra no senso comum também. Entra no senso comum. E o que eu achei muito interessante, vocês falarem sobre avaliação, de que é diferente em cada país, de região por região, porque nós não somos iguais. E tem a questão também de você analisar a sociedade, o comportamento. O meio ambiente. Exato. É muito interessante, gente. E mostra como são criteriosos, como a questão científica ela é importante. Com certeza. E aí, mais uma vez, eu ressalto a importância de buscar por profissionais que sejam sérios, comprometidos, formados. Então, sempre que for buscar um profissional, verifica antes as referências. E aí, Jássia, o que é a plasticidade, né? O que é, na verdade, a plasticidade neural? E como ela pode contribuir, inclusive, para a recuperação de uma depressão, por exemplo? Pronto, tudo isso que a gente falou aqui, a plasticidade neural, ela é nossa aliada, né? Porque quando a gente fala de uma pessoa que está nesse estado que a gente está falando, né?
não está comendo, ou está comendo demais, não, enfim. Tá dormindo um pouco, Tá tá dormindo muito. Tá lento demais, tá apressado demais. E a gente sabe, como a Eliane falou, chegou lá no consultório e falou, eu não, como é que falou? Tô com a vida parada, né? Eu tô com a mente paralisada. Paralisada. Então, a gente consegue, como se a gente estivesse fazendo uma reeducação, né? Então, o cérebro ele tem essa capacidade, essa plasticidade, né? Como a gente vai reeducar ele. Eu costumo falar com os pacientes assim, ó, o seu cérebro ele é inteligente, ele aprende as coisas, ele reaprende as coisas. Então, a gente pode reaprender, a gente pode reensinar a ele algumas coisas. Então, essa plasticidade neural, ela vem daí. A gente vai ensinar ele de novo a voltar a fazer algumas atividades. Ah, mas vai ser de uma hora para outra? Não. E aí, interessante que eu sempre falo, ó, podem ter algumas recaídas. Sim. Tá tudo Detalhe bem. importante falar. Ah, né? tá tudo bem. Eu tinha um paciente que ele falou assim, mas eu quero voltar a fazer tal atividade. Eu falei assim, ok, a gente vai voltar a fazer tal atividade. A gente vai relembrar ao seu cérebro que essa atividade é uma atividade que lhe dá prazer, que você gosta dele. Ah, então, Sim. vem aí essa plasticidade. Como é que vamos fazer aí de uma hora para outra? Não, a gente vai devagar. Pode ter uma recaída? Pode. E nesse intervalo que a gente deu agora, né, do Natal, Réveillon, ele mandou uma mensagem, a paciente mandou uma mensagem para mim e falou assim, tive uma recaída. E aí eu falei com ele, lembra que a gente falou sobre isso? Você já preparou, né? Eu preparei para o intervalo, né, que a gente tinha tido 2 semanas. Lembra que a gente falou sobre isso? Porque, como a gente falou no início, é um tratamento. Tá? É um processo. É um processo. E essa plasticidade também não é de uma hora para outra. Tá? Então, a gente vai reeducando, a gente vai trabalhando. Agora, Eu colocaria como reabilitando. Reabilitando, perfeito. Porque, inclusive, a gente, com a neuropsicologia, quando a gente pode, no caso, fazer a psicoeducação ou reabilitar. isso. Que aquilo que a pessoa tinha, certo? Às vezes não falava, a gente vai reabilitar, com dificuldade de fazer conta, vamos voltar. Então, a gente reabilita. Aí que está a grande sacada da neuropsicologia, a plasticidade. Mas é isso mesmo. Mais importante que você falou com o seu paciente, que a sua psicoterapia deu a ele a ferramenta do autoconhecimento. Ele sabe que ele está tendo a recaída. Isso é importantíssimo, porque quando ele reconhece, você faz a intervenção e é mais... É importante que você reconheceu, né? Ele tem consciência. Isso, exatamente. Mas isso é a psicoterapia que dá essa ferramenta para o paciente, né? Você tem autoconhecimento. O bacana é quando eu escuto vocês, porque de fato se complementam. São 3 visões. Mas a gente se empolga um pouquinho, né? Eu acho ótimo, eu amo quando elas se empolgam. A gente se complementam e tá tudo bem. É assim que a gente gosta, não é verdade? Então coloca aí o que vocês estão achando desse episódio, que você quer saber. Mas tem mais perguntas do público, viu? Vamos nessa. Ai, meu Deus. Mas antes disso, quais são as áreas, já se assim, do cérebro que são afetadas pela depressão? E por que a medicação pode ser um recurso importante nesse processo de tratamento? Pronto. Tudo isso que a gente falou aqui, e a neuro, né? Que foi uma pergunta também, como é que a neuro trabalha. E aí a gente faz esses testes, tudo isso que a gente falou da neuro. Uma coisa que é muito importante a gente saber qual é a região do cérebro que a gente está mais afetado. Então, quando a gente fala de alguns transtornos, cada transtorno tem uma área do cérebro que a gente tem uma atenção maior, tá? Então, no caso da depressão, a gente fala do córtex cerebral, do hipotálamo e das amígdalas cerebrais, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma região, bem essa região aqui da frente, que é uma região que ela trabalha com a nossa memória, que ela trabalha com a nossa atenção, que ela trabalha com a nossa fuga, luta e fuga, né? Com a nossa reação de luta e fuga. O que mais, meninas, me lembrem aí? Concentração. Então, tudo isso que a gente está falando, que as meninas trouxeram, que o paciente ele vai ficar cansado, ele vai ficar
sem memória, ele vai ficar Sem render, né? Ele fala assim, eu não tô lentificado, entendendo. né? Lento. Então, é essa região, né, que a gente vê, é a região que está mais debilitada, né? Que os gente vai ter que neurônios, os trabalhar neurotransmissores, que trouxe aí, que a Eliane falou aí, que está precisando dar uma regulada. Então, a medicação, a psicofármaco, né? Ela vai entrar para isso, né? Vai entrar para tratar, não é tratar, né? É a parte palavra, química, a né? parte Regular química, né? ali. É compensar, regular. Acho que a palavra mais Regular correta é o regular. funcionamento, né? Por isso que a gente precisa, nesse momento, do psiquiatra, Perfeito. tá? Que a gente já falou em alguns episódios da importância Sim. desse... Da E parceria, desse né? trabalho lá em Parceria, conjunto. Tem duas coisas que a gente também já comentou em outros episódios, quem puder ir lá dar uma olhadinha, que é da importância do psiquiatra e esse preconceito que a gente tem. Primeiro, estou fazendo terapia psicóloga, né? Já estou maluco. E depois, Maluco, estou no legal. psiquiatra. Estou no psiquiatra. Pronto, agora estou de Aí vez. acabou. Juntou os dois. Não posso trabalhar, mas- ninguém vai querer me contratar, Pois é. nós está vivendo em sociedade. Virei de vez. Como é que eu vou dizer que todo mundo é remédio maluco? Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o que a gente precisa é justamente regular para que a gente possa trabalhar com você essa plasticidade que a gente falou, Sim. fazer todo esse tratamento que a gente está falando aqui, né? Então, eu preciso regular primeiro essa área para que a gente possa... Agora, vamos agora tentar, depois que está regulado, vamos agora tentar trabalhar com você essas demandas, né? Eu quero voltar a fazer tal atividade, eu quero voltar a ter mais ânimo para tal coisa. Então, essa medicação, ela vai lhe ajudar aos poucos. Não é de uma hora para outra, tá? Às vezes leva um mês Para começar a ter começar a fazer os resultados, né? Mas comecei a tomar... Não está funcionando, né? Vou Diz logo suspender. assim, né? Parei porque não está Parei. funcionando. E um detalhe, para que esse paciente esteja né, Assistindo. É só um recado, tá? É só um recado, ele. para você, porque ele falou para mim assim, suspendi a medicação. Aí eu perguntei, e aí, esse curso de medicina foi como é que você fez? Aí suspendi a medicação, porque eu estou ótimo, já estava tomando há um bom tempo a medicação. Porque tem aquele também, tem aquele que para de tomar porque não vê efeito, Sim. achando que é de uma hora para outra. E tem aquele que toma por um bom tempo, vê o efeito, Acha que está curado. Pronto, tá curado e acabou. suspende, né? E aí eu falei com ele, disse, olha, cuidado, porque quando você tiver uma crise de ansiedade, uma coisa desse tipo, pode vir um negócio, né, o bicho pegar. Pode ser com maior intensidade. Porque você, né, você tem um efeito tem um desmame da medicação, né? E, de fato, ele fala, poxa, eu lembrei de você, porque não me senti bem, tá. Então, Vai depender de cada paciente, cada situação, ou ele vai entrar no desmame, ou Vai pode ser que sempre, para o continua resto da sempre. vida. exato. Era uma dúvida também que eu tenho. Então, assim, Tem Não é casos e problema, casos, é né? casos e casos. O negócio é ficar bem, dar sentido legal para sua exatamente. vida, né? As pessoas têm preconceito, né, com essas medicações. A gente toma remédio para pressão alta, toma remédio para diabetes, Para né, emagrecer. para emagrecer, para Tanta coisa. tanta coisa. Então, o importante é estar Ou bem. seja, cuidar da saúde mental também é autocuidado. Com certeza. Então, saber qual a região é importante para isso também. Perfeito. Né? Então, essas são as regiões que Né? A região em que a medicação vai a agir. medicação vai né? agir. E engraçado, interessante também, ao mesmo tempo, é que você falou assim, sobre os pacientes, além de auto se medicarem, também e do laudo também, né, de trazer o autodiagnóstico, também tem olha, já me dei alta, São maravilhosos. eu não preciso mais, estou ótimo, com ou sem medicação. Exato. Com ou sem medicação. Então, o perigo é, de fato, de você estar
fazendo essas autoavaliações sem um acompanhamento devido, né? Então, todo quadro, a situação, o transtorno pode vir com maior intensidade. E aí a Daphne trouxe aqui, inclusive, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Quem está vivenciando ou talvez quem está próximo, né? A questão aí dos impactos da menopausa. E quando uma pessoa, né, sofre com depressão, com transtorno, aí, essa questão dos impactos da menopausa pode, de fato, impactar também e trazer uma consequência muito maior na questão da depressão? Falo com propriedade. Não. Assim, Você fala, sim, com certeza. Existe alteração. Quando a gente começou logo o podcast, a gente fala das mudanças hormonais. Tudo isso vai desregulando, tá? É um impacto grande. A mudança de estilo de vida, querendo ou não, tem os outros fatores das perdas que causam uma certa tristeza. Você vai deixar de ser fértil. Tá? Não estou colocando que seja o caso da pessoa que está falando, Sim. não. Mas é uma corrente de raciocínio também. A gente não sabe o que está se passando na cabeça daquela pessoa. Qual é o foco de causar aquela depressão, além da alteração hormonal. Mas agora já... Complementando, né? Não só pelo fato desses pensamentos, né, que a Eliane trouxe, da fertilidade, da questão de, enfim, não sou mais mulher, A própria juventude não que sou está... mais jovem, agora, enfim, várias coisas, né, dos mitos que acontecem, né, que a gente hoje já sabe que é totalmente diferente. Vem também a questão da baixa do estrogênio, né? Sim. Então, isso causa para a gente muitos problemas, assim, hormonais, né? A baixa do estrogênio traz você sente, de fato, um mau humor, você sente um mal-estar, você sente uma fadiga, e isso causa... Então, é muito importante, Daphne, comentar isso, né, para a médica e sim, alguns casos, tomar um antidepressivo durante esse período, né? Se necessário, né? Se for julgado. Se for o caso, no início da menopausa, né? Então, é pertinente, sim. Acontece muito. Aí também muda a alimentação, aí tem também todo estilo de vida, né? Que ajuda. E, gente, atividade física também, né? Que ajuda bastante também. Fica aí também essa dica, atividade física, que eu acredito que deve ajudar em todo o processo. Todos os transtornos precisam da Exatamente. atividade. Mas me conta, Eliane, o que você considera que seja essencial para que os familiares que estão aqui nos escutando, nos assistindo, que vai assistir esse episódio depois, ou até mesmo ouvir, porque nós não estamos só no YouTube, não é mesmo, Jássia? Me conta aí. Temos também no Spotify. Olha como estamos. Então, para quem tem um pessoal que é mais visual, quer assistir, quer olhar de fato aqui para essas mulheres incríveis, empoderadas, profissionais que de fato estão super comprometidas em trazer suas visões aqui. Mas tem pessoas que querem estar ali malhando, que é essencial, fazer atividade física, levar o filho para a escola e trabalhar, fazer o almoço e tá ouvindo Mente e Comportamento 3 Visões. Olha que bacana. Então fica a dica. Nós estamos também no Spotify. Então não tem desculpa para você nos acompanhar. E quem chegou agora pode voltar ao episódio a qualquer momento. Quem sabe aí no próximo episódio a gente também estará ao vivo. Coloca o que você está achando aqui desse momento do ao vivo, com essa interação. Se você está curtindo esse formato, coloca aqui nos comentários a sua opinião e os temas que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Mas voltando à pergunta, que eu não esqueci. Vamos, manda. O que você considera essencial para que os familiares que estão aqui nos acompanhando, para todas as pessoas que tenham aí pessoas próximas no seu rol de convivência, que sofrem com a depressão, né? Então, assim, como é que elas podem compreender, como é que elas devem, inclusive, se comportar, qual tipo de atitude é mais pertinente para que elas possam estar aí contribuindo, né, com esse ente querido que está vivendo essa fase tão delicada? Olha, é um momento difícil você lidar com a pessoa depressiva, que, como a gente sempre falou aqui já ao longo do podcast,
que não é uma coisa rápida e nem sempre o resultado é imediato, mas a primeira coisa que eu acho que os familiares, as pessoas que estão próximas a uma pessoa com transtorno de depressão é saber que é uma doença silenciosa, que aquela ali não é uma escolha da pessoa, é uma condição, tá? Então, você também precisa estar ciente de que não é falta de vontade, não é fraqueza, que é um sofrimento real. Outra coisa importante também saber que é um transtorno não é só que atinge uma área, ele está na parte biológica, está na parte mental, então precisa saber que é multifatorial, que quando houver a proposta de um tratamento, siga conforme o que está sendo solicitado, tá? Porque por ser um transtorno multifatorial, ele vai alterar o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa e como a pessoa reage, tá? Evite utilizar frases, esses clichês. Reaja. Você precisa ser forte. Aquela pessoa quer ser forte, a pessoa tem consciência de que precisa mudar aquele quadro letárgico, mas só que ele não consegue. É da própria condição que ele está vivendo, tá? Evite também evite também as cobranças, tá? Faça uma escuta sem julgamentos. Entenda, tenha assim, um cuidado e a consciência de que a pessoa ali está precisando de apoio seu, tá? Respeite o tempo da pessoa, que o tratamento para uns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais demorado, tá? Sempre que puder, fique por perto, demonstrando um interesse por aquela pessoa, um carinho por aquela pessoa, tá? Mesmo que não tenha nada para você dizer, fique ali perto dele, para mostrar como se fosse um apoio moral, tá? Uma coisa também que eu acho que as pessoas que estão do lado, tem alguém que está começando a entrar no quadro de depressão, você tem dúvida, ligue o sinal de alerta. Se a pessoa tem tristeza, que nem sempre, a gente já falou, né, que nem sempre a depressão está com tristeza, mas na maioria dos quadros, tá? Se a pessoa se isolou, se a pessoa está em silêncio, está mais irritada e está com apatia, e ela não era assim antes, que tem gente que tem essa personalidade mesmo, né? Então, ligue o sinal de alerta. E agora acho que a dica mais importante de todas vai ser essa aqui, ó. Nunca desconsidere o tratamento profissional. A rede de apoio é muito boa, mas nada vai se comparar, no caso de depressão, ao tratamento profissional, tá? Porque a depressão é uma condição médica muito séria. Precisa de uma abordagem multidisciplinar. Eu já tinha comentado, mas eu acho que é importante frisar. E tem algumas regras claras para você saber se a pessoa está com uma depressão ou não. Está causando prejuízo, tá? Está causando sofrimento, tá? Então, se está causando prejuízo e sofrimento àquela pessoa, procure ou encoraje aquela pessoa a procurar um tratamento, tá? Inclusive, os psiquiatras, muitas vezes, vão precisar fazer os ajustes da pessoa, além da gente estar com a parte da terapia para fortalecer aquela pessoa, o psiquiatra vai ajudar com a medicação para justamente estabilizar o humor, né, e fazer as manobras que forem necessárias, tá? E, por último, também não menos importante, se você está cuidando de alguém, não quer dizer que você vai se anular, tá? Se você está com dificuldade de assimilar, de passar por esse processo e você está ajudando, busque orientação e apoio. Porque quando você procura a orientação e o apoio, você também vai estar ajudando aquela outra pessoa que está em depressão. Perfeito. E algo assim que está muito relacionado com uma pergunta, Eliane, da Manuela de Souza. Ela, inclusive, antes da pergunta, Manuel Alves de Souza. Estou ótima hoje, viu, gente? Eu acho que eu tenho que trocar esse óculos. É que é emendado o nome. Vocês continuem comigo, por favor. Mas, Manuel, eu tenho certeza, não por mim, mas por essas profissionais, você não vai perder nenhum episódio. O Manuel Alves, ele diz o seguinte: admiro todas vocês, em especial a Jássia, que é quem eu sigo há mais tempo. Esses temas que vocês falam são importantíssimos. Me diga o seguinte: como ajudar alguém que está triste e que acha
acha que é depressão. A gente falou aqui um pouquinho, né, como os familiares, Eliane, podem estar ajudando pessoas que têm ao seu redor que sofrem com depressão. Mas aí o que ele pergunta ela acha que é depressão, mas é uma tristeza, ela está triste. Como é que eu posso ajudar? Vocês falaram como identificar, mas de repente uma palavra ou como, inclusive, levar, convencê-la em um profissional, para ouvir de um profissional, de repente. O que é que vocês acham sobre? Olha, Manu, beijos. Ele disse que ia admirar todas, eu acho que ele também vai me admirar, viu? Ele vai, ele é um fofo. A primeira coisa é incentivar essa pessoa a procurar um profissional, sabe? Porque já que a gente já está achando alguma coisa, leva para alguém que vai de fato encontrar ou não alguma coisa, né? É uma solução. Já que tem a dúvida, Já tem a dúvida, procura importante. alguém que, né? Porque a gente não é da área, a gente não conhece, a gente não sabe, a gente vai mexer em vespeiro. Tem uma coisa que eu falo muito para colegas, né, da educação. Porque o aluno veio e falta coisa. Fecha a gavetinha. Não abre essa gaveta, não. Essa é boa. Né? Você não é da área. Então, não abre essa gaveta, não. Dá aquele assim, tá bom, meu filho, tudo certo, abraço, vá para casa, procure um médico, né? Não abra, porque às vezes você abre umas gavetinhas que você não vai saber fechar. E aí a pessoa sai dali pior do que ela. Então, já que tem uma dúvida, já que a gente já está, né, sentindo que pode ser uma depressão, às vezes você quer desabafar, amigo, quer desabafar, aí a pessoa traz e você não vai saber fechar a gaveta. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é encaminhar, dá nosso cartão para elas. A dica, Manuel, dá o cartão dessas profissionais. Mas essa eu vou levar para mim, viu? Deixa aí, né? Fecha essa gaveta. Fecha a gaveta. Suavemente, educadamente, dizendo, deixa para quem realmente pode responder, resolver, cuidar, para quem resolver. pode ajudar, né? Verdade. E assim, o que evitar dizer para quem está sofrendo emocionalmente, com esse sofrimento emocional há um tempo ou há bastante tempo? É aquilo que a Eliane trouxe, né? Reaja, né? Tenha força de vontade. Parecendo até que a pessoa... Tem gente muito pior. Sim. É. Fulano fez de tal forma e deu certo. Mas muitas vezes aquela receita não é para ele. Né? E assim, vamos inverter, né? O que falar para aquela pessoa, né? Eu fiz um teste, né? Com minha paciente, né? Um dever de casa, né? TCC gosta de dever de casa. Adora. E eu falei para minha paciente assim, olha, a gente vai fazer um diário, tá? Já passou uma semana, você vai me mandar todo dia. Ela odiou. Vai mandar. Se ela estiver assistindo, ela vai. Mas ela vai se achar. Depois ama, né? Depois que entendeu, É assim. todo dia, todo isso vai mudar como foi seu dia. Então, uma pessoa que, para sair da cama, né? Como foi meu dia? Como foi seu dia? Tipo assim, do escovar o dente, tomar banho, tudo. Todos os detalhes. Todos, né? E aí foi chato, foi tudo tal. E quando chegou uma semana depois, e eu cobrava, que às vezes queria burlar, né? Quando dava assim, cadê meu diário de hoje? Eu não vi, cadê? E aí, tá vendo aí que eu não faço nada interessante? Tá vendo aí que meu dia é horrível? Autoestima lá embaixo. Tá vendo dia, né? Aí uma coisa muito simples, sabe? Você elogiar uma coisa muito simples, tipo, poxa, mas você, sei lá, passeou com o cachorro. Besteira passear com o cachorro, né? Mas se você não fosse passear com o cachorro ia passear sozinho? Você acha? Olha como o cachorro ficou feliz que passeou com você. Dá importância. Valoriza as pequenas cachorro conquistas, né? de casa. Pequenas E você ações. passear também. Olha, você fez uma escova no cabelo. Olha que legal. Você fez um bolo. Ó, que legal, um bolo. Parece uma coisa... Vai fazer um bolo para muita gente é um negócio assim, né? trivial, né? Então, é muito importante. Também não. Para quem não sabe ou para quem sabe. Então, assim, Vou dar receita a você. ao invés de ficar, você não faz nada, quer dizer, muda. Com certeza. Pô, você fez um bolo, gostoso esse bolo. Pô, você passeou. Pô, você fez uma escova no cabelo. Poxa, você fez, sei lá, unha, não sei, né?
A gente vai numa coisa pequena, né? Se forrou a cama. Valorize, Para né? esses pacientes, cada momento desse é uma grande evolução. É um grande passo dentro do processo. Uhum. Eu acredito também que quando a gente passa por determinadas situações, transtornos, enfermidades, a gente consegue olhar a vida de outra forma. E valorizar. A gente brincou aqui do bolo e tudo mais, mas são pequenas coisas que são conquistas, mas que mudam muito nossa forma de ver o mundo, de enxergar as pessoas, de se sentir valorizado e útil. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas não se sentem úteis. Às vezes, comprar o pão. E ali comprar o pão? Pra gente, vou ter que comprar o pão. Às vezes, quando uma pessoa que tem depressão consegue ir na padaria comprar o pão, É uma evolução. cara, você quer dizer, que legal, você foi comprar o pão, né? É. E aí, ao invés de ficar, finalmente, né, saiu da cama para comprar o pão, pelo menos. Não. Mas vamos inverter. Uau, vamos celebrar. É. E comprar o pão, indo sozinho, sozinha, caminhando. Quantas coisas a gente pode olhar no ato, né, em pequenas coisas que a gente consegue fazer sozinho, ou com uma ajuda também, celebrar. E aí fica sempre aquela pergunta, eu acho que não só algo que permeia na minha mente, durante todo esse processo aqui que a gente está conversando, Laísa, é sobre uma pergunta que eu acredito que seja crucial muitas vezes. Depressão tem cura? E aí você me trouxe algo que também me fez pensar. Tem gente que vai passar a tomar medicamento a vida inteira. Como a gente toma para outros tipos de questões. Exatamente. Mas a pessoa, ela fica de fato curada? Existe cura realmente para a depressão? E eu estou ressaltando e frisando porque eu acredito que muitos que estão nos acompanhando também se perguntem. Principalmente quem está passando pelo transtorno, ou até mesmo tem um parente, um ente querido, porque a gente quer, de fato, a cura. Ou essa pessoa vai ter que conviver com esse transtorno para sempre? A pergunta importante. Para as pessoas, né, para esses pacientes que têm um transtorno, que estão com essa dúvida, eu sempre trago o seguinte: a depressão, ela tem tratamento, e é isso que é importante. A depressão, ela pode ter uma remissão. Aquela pessoa pode ter uma remissão total dos sintomas. Então, ela pode ter uma vida normal, tranquila, sem o acometimento desses sintomas. Se ela fizer o tratamento, se no caso de precisar de medicação, fazer o tratamento com a medicação, fazer a psicoterapia, fazer todo o tratamento multidisciplinar ali necessário, né? Porque a gente não trabalha sozinho. Sim. E a gente vê a evolução daquele paciente. Então, o importante é saber que depressão tem tratamento e tem remissão. Agora, temos que saber também que tem recaída. É possível ter uma recaída. Então, a gente faz esse tratamento, como a gente estava falando aqui do seu paciente Jácia, quando ele tem a ferramenta do autoconhecimento, ele já se percebe, ele já entende que ele pode estar ali à beira de uma recaída. Então, a gente faz uma intervenção rápida e evita essa recaída. Então, tem tratamento, tem remissão e o paciente com depressão pode viver, sim, com qualidade de vida. Agora, eu queria deixar aqui, né, registrado para quem está assistindo a gente, ou que tem alguém que conhece, que você está ali percebendo que está com uma depressão ou um sinal importante, é que procure ajuda. Não espere, não duvide, né? A gente falou aqui, até a gente fala pouco porque fica com esse medo, né, de falar, um tabu de falar em autoexecução. Perfeito. Mas é importante, se você tem pensamentos, não só pensamentos suicidas, não só do planejamento, mas pensamentos de morte, procure ajuda, não espere, não pague para ver, não duvide do outro se ele compartilhar com você sobre esses pensamentos. Peça ajuda
Eu queria falar que tem um número de atendimento, que é o 188, que é o CVV, Centro de Valorização à Vida. Entrem em contato e peçam ajuda. Não esperem, não duvide, não deixe para depois. Procurem ajuda. Muito bom. Repete o número. 188 é o CVV, Centro de Valorização da Vida. E a gente vai colocar também no chat para que vocês possam estar buscando mais informações. Mas, como foi falado, é um assunto de muita importância, que precisa de acolhimento, que a gente precisa, de fato, olhar para o outro com um olhar de empatia, se colocar também à disposição para ajudar, mas entendendo que a gente não é um profissional. E aí, trazendo algo que já se falou e, de fato, é verdade, essa caixinha aqui não me cabe, mas não quer dizer que a gente não possa ajudar, acolhendo, sendo sensível, vendo de que forma, dentro ali das rotinas familiares, no trabalho, a gente pode estar colaborando, mas, sobretudo, ressaltando a importância do acompanhamento profissional. E, assim, nós temos também aqui algumas mensagens no chat, nesse que eu quero estar lendo também, tá? E até mesmo agradecendo a todos que estão nos acompanhando. A Daphne colocou o seguinte: sensacional, meninas, muito obrigada pelas respostas, vocês são excelentes, esse canal é muito didático e necessário. Concordo com você, Daphne. Um beijo, Daphne. Temos aqui o Edinaldo. Peraí, aqui. Parabéns, meninas, fico feliz pelo projeto de vocês, sucesso! Obrigada. Beijo, Obrigada. obrigada. O Gabriel, muito sucesso, pessoal. Olha, Obrigada. Que coisa que linda. bom, muito bom. Significa Bebê. que o... Olha, alguém Não se consigo significou disfarçar. aqui. Quem será? Mas é muito beijo. bom. Te amo, meu filho. Eu já disse tudo, né? Como é bom ser acolhido pela família, como é importante celebrar juntos, estar aqui assistindo a mãe, a amiga, a esposa e estar celebrando esse projeto que é tão significativo. Eu sou suspeita para falar e não estava aqui no nosso script, mas a importância de um canal como esse, que traz conhecimento público, traz de fato ali conhecimento científico, técnico, de profissionais que são sérias, competentes e, sobretudo, têm uma responsabilidade social, porque elas poderiam estar nos seus consultórios, atendendo nas clínicas, mas estão aqui comprometidas em levar informação para a sociedade, entendendo que é um projeto que ela perpassa as paredes, que as pessoas precisam realmente de informação, de cuidado. Então, é de celebrar. É, de fato, muito bacana e gratificante fazer parte desse projeto, sobretudo, ver o quanto vocês estão curtindo. Então, aproveitem para compartilhar, porque o que é bom, a gente não fica para a gente apenas. A gente compartilha, a gente indica. E é interessante, eu trabalho também com comunicação, a gente fala muito sobre marketing, sobre brand, sobre questões também ligadas às marcas, e a gente acaba indicando um filme, um livro, um restaurante, sem pedir, né? Sem ter nada. Olha, tem alguém aqui querendo dar algumas indicações. E sem nada, assim, sem ganhar nada realmente em troca, mas porque a gente entende o nosso papel na sociedade, o que é bom a gente tem que compartilhar. Então compartilha esse canal, deixa um curtir, deixa aqui a sua opinião sobre esse episódio, sobre os outros. Se você não assistiu, aproveita para assistir, então ativa o sininho para não perder mais nenhum dos episódios. Mas eu quero dizer que tem 3 episódios que a gente já fez que estão interessantíssimos, atemporais, que vocês podem assistir e adquirir conhecimento. Mas diz aí a sua indicação. Você falou indicação, eu lembrei que eu tinha esquecido. Tá vendo como é bom? Quem sabe faz ao vivo. É uma leitura, apesar de ser um psicólogo, não é uma leitura técnica, é ótimo. Eu sempre indico para os meus pacientes: Maravilhosamente Imperfeito, Escandalosamente Feliz, de Walter Rizzo. Então, vou deixar aqui, é uma leitura bem legal e que é bom para autoestima, autoconhecimento. Então, fica aí a dica. É uma dica. Muito bom. Será que alguém se identifica aqui com esse comentário?
Fala Henrique que eu- Almeida, fala que ama eu também, aí mãe. Pra não ter ciúme. O que eu faço com esses meninos? Henrique, eu te amo, meu filho. Olha, ela ama falar de psicologia, da neuropsicologia, mas ela ama muito mais vocês, viu? Gente, isso é muito bom. Que legal. E isso é importante para a família, Com para todos nós, é um certeza. incentivo. Uhum. Então fica aí a dica também do livro. Fala pra gente o que é que vocês acharam desse episódio. E mais uma vez, depressão, tristeza. Vocês entenderam que eles podem estar envolvidos, mas que não é a mesma coisa. E a gente precisa entender cada um deles, como é que acontece, quais são os sintomas, como a gente pode estar apoiando, como a gente pode e deve buscar um auxílio aí profissional. Mas eu quero saber de Eliane e Jássia se querem deixar também aqui algum comentário, alguma dica, alguma mensagem para quem está nos assistindo e que vai ouvir depois esse episódio no Spotify, por exemplo. Eu quero sim. Quero agradecer a todos, né, que estavam aqui com a gente, tanto no Instagram, como também vai estar no Spotify ouvindo em breve, né? Vai colocar lá, como também esteve com a gente agora no YouTube. E agradecer também essas pessoas, não só por estarem aqui, mas por estarem também interessadas no tema, né? Porque é um tema que é importante que a gente comece a despertar para se conscientizar, né? Porque como eu não estou nesse momento, mas alguém próximo pode estar, e é interessante que eu, né, esteja ligado que está próximo de mim e agradecer mesmo. E deixar, assim, não aquele gostinho de quero mais, porque a gente tem muitas ideias aí para esse ano, que está só começando, é o primeiro de 2026, e convidar todos aí para seguir a gente, porque vem muita coisa boa aí para 2026, com certeza. Muito E bom. obrigada a todos aí. Eu gostaria de agradecer a todos, realmente, que dão muita força a gente, né? E estão aqui assistindo. Eu acho que esses temas, a gente tem procurado buscar transmitir para vocês temas relevantes, que são importantes para o dia a dia da pessoa, né? E a saúde mental como lema principal. E em relação à depressão, eu gostaria que todos ficassem cientes que não é o sinônimo de tristeza, tá? A depressão é um transtorno multissistêmico que vai muito além da tristeza. E se você estiver com alguém que esteja passando por esse momento tão delicado, tente dar esperança, seja um pouco presente. Não que você vá intervir como um profissional, que a gente não pode jamais deixar de considerar um tratamento formal por um profissional que está preparado para isso, tá? Mas seja positivo com aquela pessoa, dê esperança, mesmo que esteja passando, que aquela pessoa que está com um transtorno esteja passando por suas maiores dificuldades, tá? E é basicamente isso, agradecer a audiência de vocês. E feliz ano novo para a gente, que é o nosso primeiro, meu primeiro, né, podcast, né? Isso mesmo. Obrigada a todos e boa noite, até a próxima. É isso aí. Boa noite, até a Muito bom, próxima. feliz ano novo mesmo. É o primeiro Verdade. de muitos. Isso aí. De muitos temas, de muitos episódios com vocês. Porque se a gente está aqui hoje, é devido a essa audiência muito bacana. Então, compartilhe esse episódio para que a gente possa levar conhecimento. E falar sobre depressão e tristeza é falar sobre cuidado, sobre acolhimento e sobre autocuidado também. E eu quero dizer que você não está sozinho. De repente, é você que está nos assistindo, que está triste nesse momento, passando por uma fase muito difícil de perda, de luto, ou até mesmo uma questão no trabalho. São tantos processos que nos levam a ficar tristes, ou de repente você está passando por esse transtorno. E o que fazer? Quero te dizer que você não está sozinho, você não está sozinha. Se hoje está pesado, pode ter certeza que buscando ajuda, conversando com seu familiar, com um amigo, você pode tornar isso mais leve. Então, vamos juntos, né? Para que a gente possa aí celebrar com cada etapa, com cada evolução sua. Mas, sobretudo, como foi muito bem pontuado aqui em todo o processo do episódio, não deixe de procurar uma ajuda médica. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Obrigada pela audiência, obrigada pelas perguntas. Não esqueça de deixar aqui a sua opinião. Teve perguntas que a gente não leu, mas as profissionais vão
com muito carinho e atenção, responder a vocês no chat. Podem também colocar depois quem for assistir o episódio, que a gente vai ter esse cuidado de responder a todos vocês. E busque também pelo canal no Instagram. As profissionais também têm o seu perfil no Instagram. Vocês podem conhecer um pouquinho do trabalho de cada uma delas. Então, obrigada por fazer esse episódio sensacional, incrível. E até o próximo episódio. Um feliz 2026 para todos, com muita saúde e com muita alegria.